Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Beleza Melhor com o Tempo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre, na linha da estética, um dos assuntos mais comentados, o equipamento mais comentado, que é o tratamento do Thermage FLX. Nós estamos aqui com a Vanusa, nossa responsável clínica, que vai nos ajudar a responder os mitos e verdades sobre essa famosa tecnologia. É verdade, estamos muito felizes. Esses vídeos são sempre muito esclarecedores, então muito obrigada pela participação com a gente, Vá. Obrigada. É muito bacana, é muita responsabilidade estar aqui falando em nome de uma empresa tão séria como a Gasplice, representante e distribuidor de marcas tão conceituadas, né? Então agradeço muito pela oportunidade. Antes de mais nada, né, a gente começar sobre os mitos e verdades, o que é o Thermage FLX? Começando pelo básico. Pelo início. O Thermage FLX é uma tecnologia não invasiva de radiofrequência monopolar que vai estimular um colágeno de grande eficiência, um colágeno denso, né? Com o objetivo de estruturar todas as regiões onde essa tecnologia for aplicada. Perfeito. Vamos então, vai ser um modelo de mitos e verdades, né? Acho que para esclarecer algumas dúvidas. Acho que começa com a primeira pergunta. O Thermage FLX, ele é doloroso? Mito. Não, ele não é doloroso. Você vai sentir, em alguns momentos, um desconforto extremamente leve. Eu nem considero um desconforto, na verdade. A radiofrequência monopolar, o nosso Thermage, ele induz por calor, né, a síntese do colágeno. Então, o que o paciente vai notar? Um aquecimento leve dessa região, em alguns pontos, uma leve puxadinha, assim, como se fosse, não dá para considerar um choquinho, mas em pontos onde tem muita ramificação nervosa. Mas também existem protocolos específicos, né? Então, toda a parte clínica, a gente orienta depois todos os profissionais que forem aplicar a tecnologia a desviar algumas regiões de mais sensibilidade, justamente para que o paciente tenha nenhum desconforto, tá? Que esse é o nosso propósito. Isso é verdade. Eu lembrei muito de da doutora Stephanie, que é uma doutora que eu acompanho muito lá fora, e ela tem uma verdade muito parecida. Achei bem interessante. Uma próxima, mito ou verdade? Você verá resultados imediatos após o tratamento. Isso é um mito ou uma verdade? Em partes. Resultado, mito, tá? O resultado ele é alcançado depois de 6 meses, né? A gente tem a maturação, como comentei anteriormente, desse colágeno. Mas é possível, sim, visualizar melhora no contorno. Por quê? Porque a tecnologia de radiofrequência monopolar, ela é uma tecnologia intensa, ela é forte, é um equipamento eficaz. Então, no momento que a pele recebe essa dose de energia, várias respostas fisiológicas, metabólicas começam a acontecer imediatamente, né? Esse processo, ele inicia. Então, ocorre uma retração imediata das fibras, ocorre um reposicionamento, né, desse colágeno. Então, é possível, sim, visualizar alguns aspectos de melhora de contorno, realçar essas características, principalmente da face, né? Pescoço, enfim, que são áreas que respondem muito rápido a qualquer estímulo, a qualquer tecnologia, incluindo ao nosso Thermage. Um dos mitos também, eu acho que é um dos mais comuns, que o Thermage FLX, ele é só para o rosto. Mito ou verdade? Mito. O Thermage, ele pode ser aplicado em praticamente todas as áreas do corpo, né? O recomendado é desviar da tireoide, então existe um mapeamento em todas as regiões que forem manipuladas, né? Onde vai receber a tecnologia. E claro, algumas contraindicações que a gente vai, acredito, abordar nas próximas perguntas. Mito ou verdade? Não existe a necessidade, na verdade, de um cuidado pós-Thermage? Cuidado com aquela pele do pós-tratamento. Então, um cuidado rigoroso, analisando por um perfil de cuidado rigoroso, é um mito. Não tem essa necessidade.
Mas, óbvio, que quanto mais cuidar dessa pele, melhor será o tratamento. Então, o indicado, sim, é manter cuidados com proteção solar, utilizar um home care específico para a faixa etária do paciente, e também, automaticamente, ter hábitos de vida saudáveis, né? Cuidar também com o consumo de praticar, na verdade, não consumo, de praticar uma outra tecnologia, algum outro equipamento que possa vir a interferir no resultado da tecnologia já aplicada. Então, é interessante sempre o paciente manter uma conversa muito clara, né, muito sincera com o profissional que realizou a aplicação, para que ele não saia prejudicado, né? Que ele seja bem orientado com relação ao que fazer, o que não fazer, o que pode associar, né? Para que o resultado melhor seja alcançado. Vamos falar... Pensando assim só, né, no cuidado básico de qualquer tratamento. Não é um tratamento que você precisa ficar afastado, né, por dois dias. Não, jamais. Não pode, de forma nenhuma, ter exposição ao sol. Então, sempre com protetor solar você pode se expor. Não é algo que... É diferente de um laser um pouco mais... Não, é zero não, tá? O paciente Exato. segue com sua rotina normalmente. Então, quanto a isso, não tem nenhum cuidado em específico. Mas, claro, né, proteção solar, cuidados básicos e rotineiros são muito bem-vindos. E agora a gente vai falar também um grande assunto que é sobre a faixa etária. Esse equipamento é só para quem tem mais idade? Não. Então, do ponto de vista clínico, qual que é a recomendação? Peles mais maduras, obviamente, necessitam de um cuidado maior geral. Necessitam de mais frequência de ida a uma clínica, necessitam de um home care específico e automaticamente o nosso Thermage também vem para contribuir com isso. A ferramenta, né, a nossa tecnologia tem várias intensidades que também vão de acordo com o nível de flacidez que esse paciente apresenta. Então, a faixa etária, sim, comunica muito, nos entrega muito na hora de avaliar esse paciente. Então, pacientes de 25 até 35 anos, a recomendação é de uma sessão ao ano, tá? Pacientes com mais idade, peles mais maduras, podem também realizar uma vez ao ano. Mas talvez seja interessante associar mais sessões, para que o banco de colágeno venha ainda mais forte, né? Claro que essas sessões, elas precisam respeitar aí seus 7 meses, no mínimo, de intervalo entre uma sessão e outra, mas sim, é possível, né? Eu tenho uma pergunta nesse tema para você. A gente tem muito conteúdo sobre cuidados com a pele e tudo mais. Eu tenho a impressão que cada vez mais jovem a gente inicia a prestar atenção nesses cuidados. Nem todos estão corretos, adequados, mas independente disso, eu sinto que a gente fala mais disso hoje em dia. E geralmente quando o pessoal pergunta qual é o intervalo de idade interessante para você fazer o Thermage, a gente fala, 30, começando nos 30, 35, até os 65 anos de idade, porque também existe um limite até onde a tecnologia não invasiva pode ir e tudo mais. Então, se a gente fosse pensar de uma forma padronizada, sem especificar e olhar caso a caso, seria a recomendação. Mas o que a gente tem escutado muito e tem sido muito comentado é as pessoas iniciarem cada vez mais cedo. Então, elas iniciam antes dos 30, 35 a realizar procedimentos estéticos. Qual é a sua percepção sobre isso? Sobre esse assunto? Bom, eu tenho 29 anos. Super jovem. E desde os meus 24 anos, então trazendo a minha experiência como paciente, venho cuidando da minha pele. Então, óbvio que sim, esse assunto está muito mais em alta, quanto antes melhor, mas existe também um limite do antes. A gente não pode avançar muito. Por quê? Porque um paciente até os 22, 23 anos, ele tem uma ótima síntese de colágeno. Então, por que entrar com uma tecnologia que entrega tanto? Não tem necessidade, sabe? Pode realizar? Talvez. Depende de alguns fatores. Esse paciente, por exemplo, ele após bariátrica, ele sofreu uma queda muito rápida, né, do emagrecimento. Qual é o nível de incômodo que esse paciente tem? O que ele já fez? Né, talvez já tentou alguma tecnologia ou algum outro recurso
que não trouxe uma resposta que realmente o satisfez, certo? Então, a avaliação clínica é muito importante, o que esse paciente relata é muito importante. Está descartado? Não, não está. Mas eu acredito que precisa de uma análise mais criteriosa se a gente baixar dessa idade, menos de 23 anos, penso eu, tá? Entendi. Assim como acima dos 65 anos. Qual que é a expectativa do paciente acima dos 65 anos? Esse paciente, ele deseja um resultado de lifting de cirurgia plástica? Lifting de cirurgia plástica só vai conseguir com cirurgia plástica, né? Exato. E esse também é um mito que a gente pergunta, seria a próxima pergunta, já aproveitando um gancho, que ele fala, o termagem substitui o facelift. Bom ponto. Então, Pra substituir não substitui. Isso é um mito. Mas, claro, a gente precisa avaliar a condição clínica desse paciente, o histórico de flacidez. Tem paciente com uma flacidez extremamente leve, pensando que o caso só resolve com facelifting. Então, um paciente com uma flacidez leve, com certeza vai ter uma excelente resolução com o nosso termagem FLX. Agora, um paciente com grau de flacidez muito elevado, com uma expectativa muito alta de que a pele vai, sei lá, tenho 65 anos e vou voltar a ter a minha pele dos 40. Gente, não é possível, a gente tem que ser realista, né? Muitas vezes não é possível nem com a própria cirurgia. Depende das técnicas, depende da conduta do cirurgião, depende da recuperação desse paciente. Então, a avaliação clínica é muito importante, o alinhamento da expectativa é muito importante. Né? E o entendimento do profissional com os recursos que ele tem em clínica também é extremamente essencial. Só a gente entrando nesse meio, não é só na questão da idade, eu acredito que o tratamento, o resultado, ele vem de um conjunto, tanto do paciente, como do seu médico, como da conduta, da avaliação e da expectativa. A beleza é algo que tem muito a ver com a nossa expectativa, com os nossos desejos, com o nosso olhar. Então, a expectativa do paciente, né, essa visão, o que nós trazemos, é o olhar nosso para o que a gente acredita que tenha que mudar, que tenha que desenvolver. Van, como é que a gente, na sua prática diária, como que você lida com essa questão da expectativa do paciente? Como que no termagem FLX você orientaria? Ótima pergunta, excelente pergunta, até porque existem várias respostas, né? Cada profissional vem de uma escola, tem um conceito do que é belo, tem uma avaliação específica. Mas assim, eu, Vanusa, dentro da clínica, costumo realizar, então, uma anamnese super criteriosa. São várias páginas de perguntas, onde eu vou conhecer, primeiro, o histórico clínico do meu paciente, onde eu vou avaliar a parte de expectativas versus o resultado que eu visualizo que eu posso entregar. E, além de tudo, essas informações, elas conseguem direcionar até onde eu consigo também resolver isso de forma clínica, né? Ou se há um paciente que está com uma expectativa muito alta e daqui a pouco é interessante eu indicar ele para um procedimento cirúrgico, um procedimento invasivo. Trazendo para o assunto aqui do termagem, para a tecnologia do termagem FLX, o que eu recomendo é alinhar a expectativa do paciente através de uma avaliação do que é a flacidez muscular e do que é a flacidez tissular. Flacidez tissular seria a nossa flacidez de pele, né? O termagem FLX vai atuar na flacidez tissular. Flacidez muscular necessita de reposicionamento do músculo, das camadas de gordura, né, dos colchetes de gordura. Então, é muito interessante trazer isso para o paciente. Olha, o teu caso clínico é mais abrangente. Talvez a gente não vai conseguir corrigir só com procedimento não invasivo. Então, alinhar expectativas muito altas é interessante parte do profissional. O nosso termagem vai resolver muito da flacidez da pele daquele paciente que tem um grau de flacidez muscular elevado? Vai,
mas ele não tem o poder de reposicionar casos tão extremos. Ele não né? faz um milagre. Não faz milagre. Não faz milagre. Não existe nenhum equipamento que faça milagre, né? É. Até cirurgicamente é difícil operar milagres. A gente consegue aí oferecer a melhor versão de cada paciente, mas existe um limite para isso, existe um limite clínico. A gente precisa avaliar a saúde do paciente, a gente precisa avaliar vários critérios. E o fato de você comentar a respeito do alinhamento de expectativa é importante e cabe do profissional dentro do seu ambiente clínico fazer esses questionamentos. É porque eu acho assim, nós todos os dias nos olhamos e a gente tem a tendência cada vez mais de sempre achar um defeito, mais do que tá tudo bem, tá tudo ok. Lógico, tem dias, inclusive, que eu acordo e eu acho assim que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e outros dias não. Então, chegar no consultório, e aqui a gente está falando de qualquer médico, de qualquer Sim. cirurgião, e mais uma vez reforço, nós não temos embasamento médico para falar nada, nós estamos falando da nossa experiência, do que a gente quer chegar na clínica e quer sair linda ali. Então, eu acho que o Thermage, ele traz, sim, recapitulando esses mitos e verdades, ele traz um tratamento sem tempo de recuperação, você pode fazer todos os dias, ele faz uma indução na produção do colágeno. Pode fazer todos os dias, não, né? Não, todos os dias não. Eu queria fazer todos os dias, mais uma vez ao ano. Mas ele é um tratamento que você pode fazer e você vai ter que ter uma paciência de esperar o seu resultado ao longo do tempo. Mas para isso, você quer fazer um facelift? Não sei, eu não sei se eu quero chegar lá na frente e fazer um facelift. Acho muito legal, mas eu acho que com o Thermage, com o tempo, a gente evita chegar lá tão antecipado. Exato. Isso é uma abordagem muito interessante porque o cuidado que você tem hoje reflete na forma como você vai envelhecer. Se você nunca cuidou da pele, se você nunca teve nenhum hábito, né, desde um home care, de realizar uma tecnologia anualmente, que é simples, né? Todo mundo acho que tem um tempo aí para realizar algum cuidado durante o dia para chegar na sua melhor idade, né? Vamos dizer assim, se sentindo melhor com o espelho, né? Então, esse fator, essa transição de aceitar também o processo de envelhecimento é importante. E, claro, existem várias formas, existem várias condutas, várias técnicas, tecnologias que vão de encontro ao que realmente o paciente apresenta como queixa. Então, por exemplo, não adianta você vir com uma queixa de acne e querer que eu trate com o meu Thermage. Não é indicação. Agora, se você vem com uma queixa de cicatriz de acne e você quer melhorar com a tecnologia do Thermage, excepcional. A gente vai ter uma excelente melhora. Então, depende muito de entender o real objetivo do porquê o paciente está, de fato, me procurando ou procurando, enfim, qualquer outro profissional. O grande sucesso está em ouvir o paciente. Ouvir o paciente. Ouvir o paciente. Nossa, esse é um assunto que acho que, assim, a gente falaria muitas horas. Eu acho que vale a pena a gente trazer isso em mais episódios, porque, assim, é muito extenso, né? Muito extenso. Dá para abrir aí várias camadas desse assunto. Então, só para a gente terminar... Vamos deixar um gancho aí para mais um episódio, porque acho que é bem interessante. Ele é para todo mundo, ele é para todas as idades, para todos os tipos de pele. Como diz, né? Exato. Para todos os tipos de pele, sim. É para todos os tipos de pele. Para todas as idades, na faixa etária que a gente combinou aqui, a gente já mencionou. Sim, vai muito bem. Entrega muito, muito, muito resultado. Que é o que todo mundo quer, né? Exato, exatamente. Muito obrigada por mais esse episódio, por mais esse bate-papo. Espero que tenha sido gostoso esses mitos e verdades e você consiga tomar uma decisão ou até criar aquela sementinha do que você quer para a sua estética, para o que você quer para a sua beleza e o Thermage, e o que o Thermage pode entregar para você. Muito obrigada. Obrigada.